O Fluminense recusou 2 propostas para vender 2 dos seus jogadores, hoje tidos como principais, né? Segundo a informação do jornalista Rodrigo Dias, o Besiktas da Turquia procurou o Fluminense esses dias para tentar a contratação do Martinelli e o Fluminense nem abriu negociação, não aceitou conversar. O Fluminense, inclusive, está esperando porque é um momento de grande destaque do Martinelli. Eu diria que é o melhor momento do Martinelli desde que ele subiu para o time de cima do Fluminense, já está há algum tempo, já é campeão da Libertadores, campeão da Recopa, bicampeão carioca, mas pela primeira vez dá para dizer que o Martinelli é praticamente uma unanimidade hoje no Fluminense, inclusive entre os torcedores. Ele sempre foi um jogador meio que contestado por uma parte da torcida. Hoje virou uma unanimidade, até cogitado e até ventilado como uma possível convocação para a seleção brasileira, e o Fluminense, portanto, não pretende negociar o Martinelli atualmente, a não ser que seja por um valor absurdo, que não era o caso, a princípio, dessa proposta do Besiktas. Outro jogador que foi procurado recentemente, outro volante, Facundo Bernal, nos últimos dias foi procurado, e o Fluminense recebeu uma proposta do Real Betis, um valor bem alto, segundo o Globo, em torno de 10 milhões de dólares pelo Facundo Bernal, que é um jogador jovem, tá? Tem só 22 anos, se não me engano, aqui o Bernal, posso confirmar a idade dele, mas acho que é 22 anos. O Bernal, 53 milhões de reais oferecidos pelo Real Betis, da Espanha. O Fluminense recusou, em parte porque não entrou em acordo com o dono de uma parte dos direitos do Facundo Bernal. O Fluminense tem 60% do Facundo Bernal, comprou no início do ano passado, não, comprou ainda no fim de 2024, se não estou enganado. O Fluminense comprou 60% e o Defensor Sporting do Uruguai tem os outros 40%. Obviamente, o Fluminense, para vender o jogador, vai ter que entrar em acordo com o Defensor Sporting, a não ser que seja uma divisão normal, como já está previsto, 60% para o Flu, 40% para o Sporting do Uruguai. Mas o Fluminense certamente tentou obter uma parcela maior, um percentual maior, para fazer essa negociação e não conseguiu no primeiro momento. Então não teve acordo. Nesse momento, o Facundo Bernal fica no Fluminense, mas eu diria que esse é um jogador menos inegociável do que o Martinelli. Eu acho que o Fluminense tem interesse em negociar o Bernal se vier uma proposta desse tamanho. Vier uma proposta nesse nível, até porque ele quer jogar na Europa. O empresário dele tem procurado oportunidades para ele nos últimos meses. Eu acho que isso aí não chega a ser um segredo. Então não duvido que aconteça uma negociação do Bernal durante a temporada. O Bernal que fez um bom jogo na partida contra o Botafogo, talvez um dos melhores jogos que eu vi dele com a camisa do Fluminense. Não acho um jogador que tenha despontado tanto quanto se esperava, mas fez um bom jogo contra o Botafogo e é um jogador jovem, né? Um cara que ainda tem potencial para crescimento, já atuou em seleção de base lá no Uruguai, enfim, é um jogador que hoje tem uma importância no Fluminense. Não é titular absoluto, não era titular no fim da temporada passada, no meio-campo que era usado pelo técnico Zubeldia, que tinha Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. O Hércules ainda está voltando de lesão, pode ser que com a volta do Hércules o Bernal volte para o banco de reservas. Mas sem o Hércules ele tem sido titular como primeiro volante e o Martinelli compondo o meio-campo ao lado do Lúcio Acosta. Então esses dois jogadores estão despertando interesses de times do exterior, times da Europa, tanto o Bernal quanto o Martinelli, mas por enquanto o Fluminense está segurando ambos e acho que são peças hoje importantes, Martinelli mais do que o Bernal, mas peças importantes para a temporada. Envolvendo o jogador Bouanga, que a gente falou ontem aqui, o Denis Bouanga, que é um atacante lá do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Pouca atualização em relação ao que eu trouxe ontem. O Fluminense fez a proposta de 15 milhões de dólares, não de euros, de 15 milhões de dólares ao Los Angeles FC e segundo informação ontem do GE, o Los Angeles aceita o valor de 15 milhões de dólares. Portanto, haverá o negócio se depender do valor. Mas o que está sendo discutido desde ontem, segundo essa informação do GE, é a forma de pagamento. O Fluminense estaria disposto a dar, num primeiro momento, à vista 6 milhões de dólares e parcelar os outros 9 milhões de dólares, condição que não teria sido aceita no primeiro momento pelo Los Angeles. Então, o Bouanga é um jogador que já teria acerto financeiro com o Fluminense em relação a salários, em relação aos vencimentos dele, e já haveria um acerto também de valores de 15 milhões de dólares para adquirir os direitos dele atuais, né? O Bouanga hoje é um jogador de 31 anos, mas o Fluminense compraria o Bouanga por esses 15 milhões de dólares, mas falta resolver a parte da forma de pagamento. Enfim,
detalhes, né? Detalhes que precisam ser resolvidos e que às vezes não são tão pequenos assim, como diria o rei Roberto Carlos, né? Os detalhes não são tão pequenos às vezes, são detalhes, mas às vezes se não chegar num acordo, não chegar na forma de pagamento que eles querem, não tem negócio. Então pode acontecer, o Fluminense quer muito o jogador,